Ciclo virtuoso da receita. Caminhos para atingir o estado da arte no seu processo de faturamento. Nesse painel, a gente vai trazer um case da Redditor, com alguns convidados especiais, que mostram uma transformação real e possível, utilizando os mecanismos atuais da ferramenta. Eu convido para esse painel o gerente executivo de regras da Redditor São Luís, Renato Toso, gerente de regras da Redditor São Luís, Marcelo Brandão, o gerente de produtos da Philips, Edney Balduino, e o gerente de projetos e serviços da Philips, Evandro Carniel. Podem chegar ao palco, por favor. Bom dia, pessoal. Todos me ouvem? Tudo certinho? Então, vamos lá. Obrigado. Inicialmente, obrigado pela presença de todos hoje. Agradeço principalmente por terem interesse nesse tema, né? Interesse em falar de ciclo de receita. A gente começa o nosso painel de Enterprise falando sobre um dos principais temas quando a gente vai falar de eficiência operacional nos hospitais. Sempre que a gente está falando, a gente sabe que, obviamente, quando a gente está falando de atendimento dentro de um hospital, a parte clínica é a mais importante, mas a gente sabe que para um hospital se manter em pé, o ciclo de receita ele passa a ser parte aí do coração ou do sistema circulatório da organização. Então, a gente está aqui hoje bem munido, com muita experiência para compartilhar com a gente. A gente vai falar sobre o ciclo de receita, não do ponto de vista que a gente tem ouvido nos últimos dias, que é sobre inteligência artificial, sobre automação, sobre colocar RPA para rodar no nosso processo, mas a gente vai dar um passo atrás e a gente vai falar sobre cadastros, inteligência de negócio, aplicação das regras, o alinhamento disso com os processos clínicos e administrativos e também o quanto a cultura é importante para que tudo isso funcione em conjunto, tá? Então, assim, nada melhor do que o time que está aqui. Deixa eu primeiro me apresentar. Meu nome é Edney Balduino, sou gerente de produto atualmente na Philips. Trabalho junto com o Charles Cousani. Estou na Philips aí há 11 anos, mas tenho mais de 20 anos de experiência na área da saúde. E hoje, junto com o Charles, a gente toca um time que pensa na estratégia do produto Tasi e no portfólio. Então, a gente olha de forma mais abrangente aonde que o Tasi está posicionado, seja no Brasil, seja na América Latina, para onde a gente vai para o futuro. Então, a gente está trazendo essa visão mais estratégica. E aqui comigo eu tenho Marcelo Brandão, né, Head de Regras e Negócios dentro da Redditor São Luís, mais de 20 anos de experiência trabalhando com essas regras. Atualmente toco um time enorme, focado em regras de negócios, em transformar os contratos em regras dentro do produto e parametrizar isso da forma correta. Gerencia mais de 75 hospitais e mais de 60 clínicas oncológicas dentro da rede da Redditor. A gente tem o Renato Toso, tem mais de 15 anos de experiência trabalhando com regras de negócios e cadastros. O Marcelo, junto com o Renato, possui aí em seus currículos vários rollouts, inúmeros rollouts dentro da Redditor, fazendo a habilitação de novas clínicas, novas unidades. Então, assim, o Carniel, na palestra anterior, ele até comentou, né, que talvez seja a dupla dinâmica aqui com mais experiência no Brasil em configuração de regras e replicação de regras, em padronização de sistema. Então, a gente está super amparado hoje com bastante conhecimento para trazer para vocês. E a gente tem o Evandro Carniel, que eu acho que dispensa a apresentação, já foi super bem apresentado pelo Dr. Hertel ali no painel anterior, né? 20 anos de carreira na Philips, mais de 10 anos como líder de serviço no Tasi e com atuação principalmente aí nas áreas financeiro, faturamento, custos e suprimentos. Além de, obviamente, né, gerente de projeto faz um pouquinho de cada coisa, mas o foco dele foi nessa área de back-office, tá? Então, assim, para a gente começar a nossa discussão, eu queria colocar um problema na mesa, né? E o nosso problema na mesa vai ser o seguinte. Recentemente, a ANAP, né, a Associação dos Hospitais Privados, ela publicou alguns números referentes à glosa, referente ao aging das contas, onde ele traz o seguinte. A gente tem ali, do período de 2023 a 2025, teve um aumento na glosa inicial de mais de 5 pontos percentuais. Então, ele chegou agora à marca de 14,6%. Então, de toda a conta apresentada pelo hospital, a glosa inicial pela operadora é de 14,6%, mesmo tendo em contrapartida que as operadoras tiveram, nesse primeiro semestre de 2025,
um lucro líquido de quase 13 bilhões de reais. Então, mesmo com eles tendo, né, uma melhora econômica, financeiramente falando, a gente ainda vê esse número de glosas bem relevante, certo? Mas, em contrapartida, quando a gente vai olhar a glosa final, ela não chega a 2%. Ela está em 1,97%. Então, o que acontece, né? Por que a gente tem tanta glosa inicial e a gente acaba discutindo tanto com a operadora para chegar no final e ter essa glosa em 2% ou em menos de 2%, né? Então, quando a gente olha para isso, né, esse período que acontece desde a glosa inicial até a glosa final, ela hoje é o que a gente chama de aging das contas médicas, das contas hospitalares, ela está em 78 dias. Então, uma conta que já poderia estar agilizando o meu fluxo de caixa no dia 1, eu estou levando 78 dias para esse dinheiro entrar na minha conta, eu consegui conciliar ele na minha conta bancária e conseguir fazer esse dinheiro rodar dentro da minha organização, né? Então, eu começo a gente falando sobre, principalmente, a questão dos cadastros. E aí eu trago aqui uma pergunta para o Marcelo. Podemos começar contigo, Marcelo? Quais são os desafios mais comuns que os hospitais enfrentam aí nessa gestão eficaz das regras, dos cadastros, e como isso vai contribuir com a redução do aging, com a redução desse percentual de glosas? Na tua visão, como é que... Bom dia, vocês me ouvem? Primeiro, agradecer aqui o convite para participar do bate-papo. E, na verdade, assim, esses dados, acho que eles demonstram a capacidade e a especialização das operadoras, que elas vêm se desenvolvendo ao longo dos tempos, em capturar os dados que a gente manda para elas e converter isso inicialmente no apontamento de não pagamento. Seja ele por inconsistências relacionadas a processos ou parametrizações, né? Aí, assim, complementando, eu acho que faz total sentido, do nosso lado, a gente cada vez mais conseguir padronizar os cadastros e sistemas. É lógico que seguindo desafios de interação entre as áreas, porque são N áreas dentro das instituições, e não é fácil de se fazer isso, né? A gente capturar, e acho que foi dito aqui que o TASI ele tem mais de 37 mil parâmetros, 400 funcionalidades. Mas como a gente pegar o processo hospitalar e adequar esses parâmetros e funcionalidades? Que campo a gente utilizar para que a gente consiga atender os processos administrativos e assistenciais dentro da instituição e também evitar esse apontamento aí de glosa inicial pelas operadoras, atrapalhando o fluxo de caixa, né? Porque eu acho que o resultado de tudo isso não é só uma conta certa, né? Evitando a glosa, mas também uma fluidez no atendimento do paciente, que é o core do hospital, né? Acho que é isso. Perfeito, obrigado, Marcelo. Eu vejo a tua fala assim, eu consigo pensar que não é só a gente configurar a regra no sistema por configurar. Ela tem que estar muito adequada ao contrato que eu tenho com cada operadora, com cada prestador de serviço, para eu conseguir fazer o atendimento da melhor forma e dar menos munição para que a operadora faça essa glosa inicial, certo? E aí, Renato, eu queria perguntar aqui, na tua visão, então, como que essa inteligência de negócio, essa inteligência na criação, configuração dessas regras e cadastros, como é que ela consegue influenciar para que a gente tenha uma melhor eficiência no ciclo de receita? Estão me ouvindo? Bom dia. Primeiro, agradecer aqui a Philips a oportunidade. Realmente é um desafio, para mim é prazeroso estar falando sobre regras, tá, Ednei? E essa inteligência, ela começa a partir do nosso próprio setor ali, em ter pessoas comprometidas, habilitadas e com conhecimento que uma área que é delicada, que é um coração disso tudo, precisa ter, tá? Então, assim, um cadastro bem estruturado, uma padronização, porque quando a gente olha para esse ponto de glosa, a gente pode ter vários ofensores durante o caminho. Pode ser um cadastro de um plano errado, né?
pode ser a elegibilidade de um paciente por conta de um cadastro errado. Então, eu liberei um plano que não era, que era indevido ou uma especialidade que não poderia ter um atendimento, e isso acaba resultando em uma glosa. E o maior desafio nisso é, de fato, trazer todas as áreas que são responsáveis por essas demandas. Então, comercial, suprimentos, o próprio time de ciclo de receita, de central de agendamento, todo o time de autorização junto para a mesa, para a gente, junto com a força que o sistema nos proporciona e esse conhecimento da área de regras, que a gente consiga habilitar isso via sistema e consiga transformar isso em resultado esperado pela companhia, né? A área de regras, quando ela consegue, de fato, estar em sua plenitude, ela consegue trazer previsibilidade para a companhia, seja em glosa e seja em resultado financeiro. Perfeito, Renato, obrigado. Assim, a gente fala, você falou ali, né, ter a, vamos dizer, responsabilidade ou ter a criticidade, tratar com criticidade essa questão das regras. A gente, né, se preparando para esse painel, vocês comentaram que o time de vocês hoje é grande, né, com mais de 100 pessoas dedicadas a essa atividade específica. Então, a gente vê o quanto a Reddor se dedica e trata isso com carinho. E eu fico feliz, assim, porque essa tua fala, ela linka muito com o que foi falado anteriormente, quando o Carniel falou sobre os 3 principais pontos de sucesso de uma implantação do sistema. Um deles, a gente está falando sobre preparação de time, escolher as pessoas certas, que elas saibam como que o processo funciona, para depois elas conseguirem fazer essas configurações, para conseguir compartilhar esse conhecimento dentro da instituição e por aí vai. Então, Carniel, eu te trago para a conversa fazendo justamente uma pergunta nesse sentido, né? Na visão de um gestor de projeto, né? Na visão de quem está implantando isso, pegando esse campo verde pela frente, ou às vezes nem é tão verde, como é que a implantação de regras inteligentes e tendo um time estruturado, dedicado, que tenha seriedade com essa parte do processo, o quanto isso impacta na entrega de um projeto com sucesso? Bom, Edney, estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Primeiro, assim, o tema é muito legal. Todo mundo quer saber da conta certa, todo mundo quer saber do ciclo de receita, tudo funcionando, só que como que a gente faz as regras de uma maneira bem legal no sistema e a gente deixa isso amarrado com todo o processo. Quando a gente faz, a gente põe esse motor, essa potência que a gente tem do TASI amarrado àquele processo e a gente deixa a assistência fazendo aquilo que é a da assistência. E a regra, a inteligência por trás vai fazendo o lançamento certo na conta. Isso é disruptivo. Então, muita gente quer a conta certa, mas não quer passar por esta análise de fazer a coisa totalmente amarrada ao processo para que a gente tenha menos cliques e que quando chega lá na auditoria eu não tenha que estar incluindo item nem tirando, né? Ou eu faço só uma revisão final. E essa inteligência por que não pegar esse pessoal que está incluindo todos os itens com frequência, ir lá e transformar isso em regra e fazer. Mas eu quero puxar um outro ponto que eu acho muito importante. A gente precisa transferir para os nossos clientes como configurar o sistema, porque a gente tem uma estrutura, eu vou estar chovendo no molhado aqui, porque esses caras fizeram mais de 55 hospitais e mais de 60 clínicas, então ninguém fez mais regras do que eles de TASI. Mas assim, quando a gente, e aí eu tenho certeza que eles pegaram 100% esse conceito. Você tem, por exemplo, uma estrutura, de tudo tem estrutura no TASI. Grupo, subgrupo e classe de medicamento e depois o item. O sistema padrão, ele sempre prega a regra do mais específico, depois para a classe, depois para o subgrupo, depois para o grupo. Então, você configura isso para tudo, né? Você configura isso para... Você usa para as regras comerciais e o grupo de medicamentos, número 1, eu tenho uma conta contábil que se chama medicamentos. Com a regra do grupo, sozinha lá na regra contábil, eu já levo todo este dado lá no contábil só porque eu criei o grupo certo. Aí o que acontece na sustentação? Vem um novo item, é cadastrado dentro de medicamento, ele já vai para a conta contábil, já vai para o custo da conta, já vai tudo certo. Então, quando você olha a estrutura e amarra a estrutura com isso, quando a gente fala de pacotes, né, Renato? A gente vai falar de pacotes, por exemplo. Às vezes, toda a classe das agulhas, você as agulhas no setor de UTI está tudo dentro do pacote. Você não precisa se preocupar se uma agulha nova
foi cadastrada, ela cai para particular. Não tem isso. Então, esta lógica que nós temos que fazer transferência para a instituição, tem que ficar dentro da instituição. A maioria fala assim, vem aqui fornecedor, faz tudo, deixa tudo pronto aqui para mim, que para o resto da vida eu tenho. Não é assim quando você leva todo mundo para dentro de um software de gestão hospitalar. Veja, ele é uma esteira, e essa esteira está sempre levando conta, sempre levando tudo. Então, todo mundo tem que fazer 100% e colocando nessa esteira, e aí o ciclo se completa perfeitamente. O 78, veja, a primeira conta, se a gente configura bem o convênio, ela faz uma quebra de 5 em 5 dias. E você já vai emitindo para a operadora, o que você tem lá no final na alta? Né? 4 ou 5 dias para enviar. Então, o 78, você começa com 5 e depois discute um pouco da glosa. Você pode fazer isso tudo muito mais rápido, mas a gente tem que passar esta inteligência, essa potência que o sistema tem para o cliente, mas o cliente também tem que estar preparado desde o início para entender esta lógica, porque ele precisa processar, ele precisa entender que o negócio dele, tudo que ele faz é dele, é exclusivo, então ele tem que se adaptando a isso e tem que assistir o processo e fazer essas camadas de cadastro inteligentes por cima. A coisa flui de uma maneira muito legal, tá? Perfeito. Não tinha como um gerente de projetos falar sem trazer o PDCA, né? Obviamente, o PDCA tem que acontecer. Então, já que a gente entrou no tema de PDCA, deixa eu amarrar, então, nossa conversa para falar sobre processos. Porque não adianta a gente saber ler um contrato, a gente interpretar as regras, a gente saber o que eu tenho negociado com o operador, eu configurar perfeitamente o meu produto, sendo que eu não estou com isso casado com os processos clínicos e administrativos da minha instituição. Então, daí eu trago de novo aqui para o Marcelo, para perguntar assim, Marcelo, quais são as estratégias que os hospitais, e aí, né, falando da Redditor, falando dos vários diferentes cenários que vocês já enfrentaram lá, né, quais estratégias a gente pode garantir para que essas regras de negócios, esses cadastros, eles estejam em harmonia com esses processos clínicos e administrativos? Na verdade, acho que você já fez uma pergunta dando a resposta, né? Acho que o principal desafio é a promoção da sinergia entre áreas administrativas e assistenciais, né? Porque eu acho que cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Mas acho que tem que ter alguém na empresa que olhe para aquilo ali, pense num todo e intermedie ali para que a gente consiga ter uma qualidade nos processos administrativos, facilitando dispensação de medicamentos, padronizações, mas que também a gente tenha um atendimento clínico de qualidade e informatizado, né? Porque no final do dia tudo isso se transforma numa conta certa, por exemplo, né? Acho que não tem como falar desse contexto sem pensar num faturamento adequado, num processo assistencial adequado, acho que evitando erros assistenciais, que acho que foi mencionado que dependendo da forma que o TASI esteja parametrizado, você pode induzir ao erro. Você pode fazer com que uma pessoa que tem uma capacidade técnica absurda se questione numa prescrição médica, entendeu? Eu acho que o principal desafio é a promoção da sinergia entre áreas, pensando num todo. Sim, obrigado, Marcelo. Eu trago a visão, né? A gente falou sobre a experiência do usuário, né, no painel anterior, e a gente tem todo um time de design da Philips, que foi quem construiu o que vocês hoje conhecem como o TASI 5.0, né? Todo o desenho de telas e tudo mais. E eu lembro que em uma das discussões que eu tive com a líder de design da Philips, ela me explicou sobre o conceito de heurística, né? O quanto que a nossa capacidade cognitiva consegue processar de informações ao mesmo tempo. Eu vou me arriscar aqui em talvez errar, mas pelo que eu lembro, a informação que ela tinha me dito é que são 7 elementos. Então, sempre que a gente precisa tomar uma decisão e a gente tem mais de 7 elementos para escolher para tomada de decisão, a gente aumenta em muito o risco da gente escolher a opção errada. Então, o Dr. Herto, ele citou aqui num gráfico anestésico mal configurado, na hora que o médico ia prescrever um medicamento ou registrar a execução de medicamento, ele tinha mais de 20 opções. Então, a gente elevou em muito esse grau de acontecer um risco, né, nessa escolha desse medicamento. Então, assim, Renato, eu vou jogar para ti, pedindo para te usar o conhecimento, toda a tua experiência de inúmeros rollouts que já aconteceram, né, que
fez parte disso, para trazer algum exemplo de boas práticas que vocês aplicaram para que os cadastros e as regras funcionassem em conjunto com os processos. Legal. Pegando a ferramenta Tazi, né, ela possibilita a gente ali ter inúmeras parametrizações, regras de automações, né, em vários módulos ali, e eu acho que isso mapeado, né, junto com essas padronizações, e a gente utilizando esse braço que essas funcionalidades nos ajudam, a gente consegue trazer essa excelência, né, atendendo desde do nosso médico ao nosso paciente, tanto a nossa parte de ciclo da receita ali. Então, assim, eu acho que grandes exemplos são utilizar as automações que o próprio Tazi possibilita, fazendo que a gente ganhe tempo, né, na execução de alguma tarefa que ficaria passível a ser erro humano. Às vezes um lançamento de uma taxa, um lançamento de uma diária, isso você vem trazendo para todo um contexto, dentro de um padrão que a instituição ali já trabalha, e você ganha essa efetividade e esse tempo. Então, eu acho que uns cases, um case bacana e legal são essas automações, essas regras de lançamento automático que você consegue, com a ferramenta, diminuir o erro humano, né, e trazer uma certa padronização ali na sua conta. Perfeito, Renato, perfeito. Eu jogo a bola agora para um Carniel, porque o Renato falou de automação, falou de usar as próprias ferramentas que o Tazi dispõe. Isso é muito importante porque o consultor, quando ele chega num projeto, é ele que traz esse conhecimento. É ele que vai educar as pessoas que vão depois da continuidade disso. Então, assim, o consultor, o conhecimento do consultor é super importante, e passar esse conhecimento à frente também é super importante para que o cliente consiga usar as melhores ferramentas. Como é que tu vê nesse cenário a participação de um gerente de projetos ou de todo time de projetos em fazer com que esse alinhamento seja o mais eficaz possível? Eu falei um pouco na palestra anterior, mas assim, ó, o quão é importante a gente, desde do planejamento do projeto, a gente selecionar as pessoas que vão construir esse futuro com a gente, e nós pensarmos desde o início de como a gente, no momento que está configurando, vai assistindo tudo que está se definindo na área assistencial, e daí você vai fazendo as suas regras de lançamento automático, você vai fazendo tudo isso, assistindo o que está decidindo lá. Então, isso é um projeto único, isso é a forma como nós podemos garantir que o cliente sempre tenha sinergia nisso. A gente não deixa ele sair desse trilho, porque a gente tem que fazer essa, vamos dizer assim, essa mentoria para o cliente de dizer, vai configurando assim, porque a gente traz uma série de boas práticas, e o cliente também tem que estar apto a ouvir pelo menos isso e debater com a gente. Porque quando eu falo de usar a estruturação do Tazi para fazer toda essa parte de inteligência, eu preciso garantir que quem está ouvindo já está num patamar de entender isso. Se eu sinto que não está, eu preciso primeiro fazer esse pré-preparo para que a pessoa compreenda e comece a viver bastante o sistema que ela comprou, porque aí ela consegue fazer a melhor parametrização. Você vai construindo isso, né? A gente não consegue, na área da saúde, levar algo pronto. As regras comerciais são complexas, tudo é complexo. Mas, a partir do momento que você vai transferindo isso e você não deixa o cliente se perder também, no meio disso, a gente consegue levar o projeto para um desfecho muito bom, que é ter, ao final do dia, né, um projeto entregue com excelência e com pessoas preparadas para fazer a sustentação. O projeto não termina quando a gente está saindo, muito pelo contrário. Se a gente conseguir... Eu sei que tem pessoas aqui, eu conheci vários rostinhos dos que estão aqui que trabalham em sustentação. O que acontece? Eles acabam não tendo tempo mais de ir lá assistir o processo e configurar, então eles ficam fazendo tudo que tem na rotina. Mas esse conhecimento precisa ficar, porque de vez em quando é bom você ir lá no setor novamente, olhar e começar a colocar tudo aquilo no sistema que o pessoal começou a lançar manualmente. Depois de 3 a 4 meses, você tem que fazer isso de novo, tem que fazer esse refresh, para que esse conhecimento e essas regras fiquem no sistema. É muita coisa, tá? É muito lançamento que você evita. Sim, precisa estar atento nas novidades. A gente também, Sempre. Cada versão está trazendo novidades, precisa estar atento a tudo que está vindo.
que às vezes é algo que não tinha uma automação naquele momento, mas que passa a ter na versão seguinte, então tem que estar sempre atento. A gente, com a tua fala, a gente consegue amarrar a parte de cultura. Eu acho que cultura é o que faz sentido, porque a gente falou de cadastros, a gente falou de regras, a gente falou de processos, mas, além de ter um time preparado para acompanhar o consultor, receber esse conhecimento, dar a sustentação depois que o consultor sair, a gente precisa que esse hospital tenha a cultura. E essa cultura, ela acaba sendo gerada dentro da instituição, normalmente a partir da liderança, né? É a liderança por exemplo, né? Então, precisa estar muito bem alinhado com a liderança para que os times trabalhem de acordo com a proposta que está sendo colocada de regra, de processos, de parâmetros, né? Então, assim, Marcelo, eu queria te dizer, eu queria ouvir a tua opinião, então, sobre qual é o papel, ou qual papel essa cultura institucional desempenha para a aceitação das regras e cadastros que são feitas pelo teu time. Porque eu sei que é um papel desafiador. Às vezes você vai criar uma regra lá que vai mudar um processo lá na ponta. Mas a cultura, ela vai fazer com que o pessoal passe a seguir esse novo método de trabalho, porque eles já sabem que, digamos, se está vindo do teu time, é porque vai trazer um bom resultado lá na frente. E assim, eu acho que a gente tem que utilizar a cultura a nosso favor, né? Porque ela é o fio condutor de tudo isso que a gente está discutindo aqui para o usuário final. Eu acho que sem reforçar a cultura da empresa e associado a isso, os processos padronizados, eu acho que o insucesso é certo, né? Então, eu acho que a cultura ela é fundamental e, como definição, é o fio condutor para tirar todo o projeto do papel, né? Acho que é isso. Consegue trazer alguma visão, porque vocês, inúmeros rollouts, várias clínicas, várias unidades, consegue ver algo que foi, eu diria assim, a peça-chave para que vocês conseguissem estruturar e ter um time tão forte dentro da Redditor São Luís, para que hoje vocês tenham essa excelência no cadastro e hoje consigam, por exemplo, replicar uma parametrização. E aí, na tua resposta, se quiser também já trazer o Renato, porque eu sei que a experiência dele é muito, muito forte também nisso, né? Então, como que a gente consegue fazer essa cultura hoje, instigar para que a gente tenha um processo de ciclo de receita tão otimizado dentro da Redditor? Eu acho que reforçar a cultura com boas práticas, eu acho que é aquele exemplo de seguir o líder, né? Eu acho que se o usuário final ele vê a sua régua de empenho em querer fazer aquilo ali acontecer, em estudar os contratos, estudar as regras e fazer com que a pessoa participe da discussão e definição de como se implementar em sistema. E com isso reforçando a cultura da empresa, a padronização, eu acho que isso eu acho que é um grande sucesso. Assim, eu tive alguns desafios na rede, grandes desafios. Eu acho que não dá para exemplificar, né? Mas, desde que o Carnel comentou, você implementar uma padronização de medicamento não é simples, porque a farmácia quer chamar de medicamento comum. Aí vem um outro farmacêutico de um outro hospital que quer chamar de medicamento restrito, hospitalar. Eu acho que é reforçar a cultura, definir as padronizações, que é sentar e falar, não, vamos chamar de medicamento e explicar o porquê que a gente está chamando de medicamento. Medicamento é mais fácil para que a gente tenha um controle contábil adequado, para que a gente consiga parametrizar as telas de prescrição. É mais simples. Então, eu acho que seria difícil exemplificar alguma coisa, mas é isso. Acho que é reforçar a cultura e padronização. Claro, obrigado, Marcelo. Eu trago o Renato para a conversa, ainda continuando nessa questão das boas práticas, né, Renato? Mas, assim, com toda a experiência que tu tens nesse processo de rollout, nesse processo de implantação de novas unidades, eu queria te perguntar, assim, até para a gente trazer esse conhecimento para o pessoal que está acompanhando a gente, que talvez está com um desafio hoje na mesa de estar ouvindo a gente falar assim, acabou de ouvir o Marcelo falar sobre a questão dos medicamentos e está pensando, putz, talvez eu tenha algo que eu tenho que fazer lá em casa também. Que outras iniciativas tu poderia sugerir, assim, de algo que vocês já vivenciaram e que tu lembre, assim,
putz, isso aqui foi chave, foi crucial quando eu consegui engajar aquele time, quando eu consegui trazer um líder para perto, ele conseguiu entender qual era a vantagem de fazer o processo daquele jeito, ou de integrar tudo. Eu acho que essa questão da cultura, o patrocínio já tem que vir dos altos executivos da companhia, né? E isso a gente tem esse apoio e essa questão de mostrar, né, para as unidades, assim, a gente trabalha numa rede que ela é norte a sul do Brasil e a gente tem mercados regionais, cada um, às vezes, com as suas diferenças, contratos diferentes com N operadoras, né, fontes pagadoras, mas a gente, como uma área responsável por essa centralização de regras e cadastro, não impor, mas mostrar para essas lideranças, né, enquanto tempo de projeto, os ganhos da gente poder trazer isso num modelo de dado padrão para que a companhia como um todo se converse. Eu não posso ter um hospital numa região com dados diferentes de um hospital de outra região, porque isso perde meio que o sentido, né, numa visão geral da companhia. Então, eu acho que essa cultura patrocinada desde cima dos executivos até os líderes, esses analistas chaves, essas pessoas chaves, fazem com que essa conversa aconteça. Às vezes não são conversas fáceis, né, porque a gente tem aqueles costumes, às vezes regionais, mas eu acho que no final do dia a gente, como pessoas chaves também dentro da companhia, mostrar o valor daquela situação proposta, dessa padronização, dessa organização e às vezes dessa moldura, desse costume que eles estão acostumados ali a tratar no dia a dia, que vai trazer o valor final que a companhia espera no dia. Então, acho que assim, trazer de fato essas lideranças para o nosso lado, para a gente mostrar ali essa efetividade. Tá? Perfeito, Renato. Do ponto de vista de projetos, Carniel, o quanto é importante ter esse líder do nosso lado para que essa cultura faça sentido dentro de toda a instituição? Eu quero citar 2 exemplos. Eu fui desafiado aqui na feira hospitalar. 2 clientes falaram que não funcionava, que eu não conseguia mandar a conta. Eu disse, eu posso ir amanhã no seu hospital? Posso ir semana que vem? Acertamos a data, eu passei um dia. E aí eu cheguei lá no hospital e falei assim, olha, 60% da regra, 60% do negócio da conta certa é a regra. Passamos um dia, acertamos essas coisas, arrumamos tudo. Fizemos um acompanhamento e a gente aumentou no primeiro 30% do faturamento, no segundo 20%. Mas por que disso? Não tem mágica. As lideranças assistenciais, farmácia, todo mundo quer colaborar. A gente precisa fazer, nós temos que fazer eles colocarem as coisas certas na esteira e fazer eles executarem aquilo que já está determinando, né? Então, a cultura da gente poder levar isso que é importante para o negócio para eles, né? Acho que é muito legal, tá? Então, Carniel, o que tu está falando para nós é que tu vivenciou na prática o que a gente acabou de falar. Agora, fazem um mês e meio, a gente fez esses 2. Só para o pessoal entender a importância de trazer liderança. Então, processos, né, configuração adequada e liderança. Liderança tem que estar junto e fazer aquilo que a gente configurou, senão não resolve. Perfeito, pessoal. Eu acho que, assim, o Carniel já até resolveu a minha vida. Eu acho que eu nem preciso fazer um fechamento, né, porque ele trouxe a experiência dele de que, na prática, com uma semana de trabalho? Não, eu fiz um dia em loco e fiz mais 4 ou 5 semanas de acompanhamento, terça e quinta, 1 hora com os KPIs de acompanhamento. Foram 45 dias ao todo em cada um dos hospitais, né? Abri as 2 frentes de trabalho e acompanhamos. Um dia de visita e terças e quintas durante mais 6 semanas. Sem abrir muitos detalhes, mas a gente está falando de alguns milhões ali de melhoria no operacional. A gente está falando, sim, de algo que não existia, de repente tem 5 milhões a mais, de repente tem 8 milhões a mais que você estava deixando de ganhar, que é direito seu, que está na regra, que está no seu contrato. Perfeito. Acho que não teria fechamento melhor do que esse para a gente encerrar esse painel, trazendo para vocês, espero que a gente tenha conseguido contribuir, trazendo a visão de o quanto é importante a gente configurar as regras certas, entender os nossos contratos e transformar isso em regras e parâmetros dentro do TASI, o quanto precisa estar alinhado com os processos e o quanto, obviamente,
precisa vir da liderança, precisa criar uma cultura organizacional para que tudo isso funcione. Obviamente, a gente tem um passo a mais, a gente poderia entrar aqui e começar a falar de futuro, de o que a IA vai ajudar a gente, de como a gente consegue automatizar parte desse processo, eles ajudarem a gente a interpretar contratos e tudo mais, mas isso talvez a gente vai deixar para o próximo Summit para a gente falar um pouquinho mais sobre o futuro. Agradeço, primeiramente, aqui ao pessoal da Reddor, obrigado, Carniel, e obrigado a vocês que acompanharam o painel, espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Obrigado. Philips.